Bom, pessoal, então na aula passada nós começamos a falar sobre compostos aromáticos, tá? Nós falamos sobre nomenclatura de compostos aromáticos, nós falamos sobre a aromaticidade em si, principalmente dando enfoque à regra de Hickel, né? Se aquele determinado composto é aromático, antiaromático ou não aromático, tá? Então, o que vocês devem pegar de principal da aula passada são principalmente as nomenclaturas de compostos aromáticos e as questões de aromaticidade. Hoje nós iremos iniciar não, né? Hoje nós iremos iniciar e terminar mesmo as reações de compostos aromáticos, tá? Nós vamos tentar entender inicialmente, né, como que os compostos aromáticos eles se comportam em reações. Lembrando, pessoal, como eu até já disse na aula passada, os compostos aromáticos eles nunca sofrem reações de adição, eles só sofrem reações de substituição. Então, hoje, apesar do título estar reações de compostos aromáticos, na verdade é reações de substituições eletrofílicas de compostos aromáticos que nós iremos ver, tá? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, nós vamos ver alguns tipos de reações, se eu não me engano, umas 5, 6 tipos de reações diferentes hoje, mas vocês vão ver que os mecanismos, eles são extremamente semelhantes um ao outro, tá? Precisa primeiro gerar uma espécie eletrofílica, se já não tem uma espécie eletrofílica, precisa ser gerada, e depois essa espécie eletrofílica, ela sofre um ataque do anel aromático, tá? Então, basicamente, todas as reações que nós iremos ver seguem esse padrão, ok? Bom, então as reações, né, de substituição eletropílica aromática, tá? Então, pessoal, nós temos uma reação geral aqui. Todas as reações gerais, elas irão seguir este padrão. O padrão principal você tem um composto aromático, nós vamos sempre trabalhar aqui com anéis de 6 membros, né, derivados ali de benzeno, onde nós sabemos, né, que em todas as posições aqui, se for do benzeno, em todas as posições, nós temos átomos de hidrogênio, mas eu acabei destacando um átomo de hidrogênio aqui. A reação geral esse átomo de hidrogênio, ele é substituído. Ele é substituído por uma espécie eletrofílica, tá? Então, olha só, você tem a saída do hidrogênio e a entrada do eletrófilo, ok? Por isso que eles só sofrem reações de substituição. Imagine aqui se o hidrogênio ele continuasse nessa ligação. Se ele continuasse aqui, esse carbono aqui estaria fazendo 5 ligações, tá? O que não é permitido. Para que esse carbono faça 4 ligações, o sistema deveria perder a aromaticidade. É como se a gente fosse fazer isso aqui, ó. Se entrasse o eletrófilo na posição e continuasse o hidrogênio, o que deveria acontecer? Não deveria ter uma ligação dupla nessa posição para que esse carbono continue fazendo 4 ligações, tá? Então, nesse caso aqui, ele perde a aromaticidade, tá? Então, reações de adição como essa não ocorrem, tá? Basicamente, as reações que nós iremos ver hoje, parece que são reações um pouco complexas quando vocês veem esse esquema aqui, mas como eu falei anteriormente para vocês, todas elas seguem o mesmo padrão reacional, o mesmo padrão mecanístico. A primeira reação aqui, né, sei lá, vou começar por uma aqui. Esse X aqui, ó, pessoal, tudo que a gente geralmente na química orgânica, quando a gente coloca um X, quer dizer halogênio, tá? Quer dizer um halogênio. Então aqui nós estamos fazendo o quê? Uma reação de
halogenação. Ou seja, nós estamos colocando um átomo de halogênio no anel aromático. O que vocês podem perceber aqui, em todas as reações, até ia comentar depois, mas o que vocês podem perceber, basicamente todas elas nós precisamos de algum tipo de catalisador, ó, né? Nós precisamos de algum tipo de catalisador para ajudar na formação da espécie eletrofílica. Uma outra reação que nós iremos ver hoje, ó, nós colocamos um grupo nitro no anel aromático. Para isso, nós utilizamos uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico. E essa reação aqui se chama, se a gente está colocando um grupo nitro, consequentemente se chama uma reação de nitração. Uma reação de nitração de compostos aromáticos. Vou pular aqui para cima, para essa outra reação aqui, porque essas outras duas aqui de baixo, elas seguem um padrão um pouco parecido, tá? Essa outra reação aqui, nós estamos colocando um grupo sulfona aqui no anel aromático, tá? Essa reação se chama sulfonação. Sulfonação. Ainda estou pegando o jeito aqui na coordenação motora aqui, tá? Então, nós utilizamos uma fonte de enxofre, um ácido basicamente é como um ácido sulfúrico mesmo, né? Para fazer essa reação de sulfonação. As outras duas reações, elas foram uma das primeiras reações, na verdade foram e ainda são reações bastante importantes dentro da química orgânica, porque foram uma das primeiras reações a conseguir formar ligações carbono-carbono, tá? Que para nós, dentro da química orgânica, fazer ligações carbono-carbono de forma controlada, né? De forma bem específica, regioseletiva, é um pouco complexo, né? Então, essas reações aqui, elas foram uma das primeiras a fazer esses tipos de ligações carbono-carbono. Então, olhem só essa primeira aqui. Nós temos um RCl, né? Quando é RCl, assim, tudo que é R, né, pessoal? Lembrando, né? R é igual a um grupo alquila. O que é um grupo alquila, pessoal? CH3, CH2, CH3, propil, qualquer grupo que tenha átomos de carbono, né? Então, nós chamamos isso de grupos alquila. Quando nós temos um R ligado ao cloro, nós chamamos isso de cloreto de alquila. Então, geralmente não. Quem desenvolveu esses dois tipos de reações, elas levam basicamente quase o mesmo nome, mas como isso aqui é um grupo alquila, é uma reação de alquilação. E essa outra reação aqui também, ó, forma uma ligação carbono-carbono, né? Como essa daqui também forma uma ligação carbono-carbono. Mas aqui nós temos um grupo acila, tá? Tudo que for R, C dupla O, né? No caso aqui é um cloreto de ácido, né? É um grupo acila. Isso daqui se chama acilação. Quem desenvolveu essas duas reações, tanto a alquilação quanto a acilação, foram duas pessoas chamadas, acredito que seja o sobrenome delas, né? Friedel Crafts, tá? Então, não sei se é Friedel Crafts, tá? Não sei se é exatamente assim que se escreve, mas então nós temos a alquilação de Friedel Crafts e a acilação de Friedel Crafts, tá? Basicamente, seguem o mesmo mecanismo. Uma a gente coloca diretamente um grupo alquila e a outra nós colocamos um grupo acila, mas sempre formando uma ligação
carbono, carbono, tá? Bom, quais são os mecanismos gerais para esses tipos de reações, né? Antes de entrar, né, no mecanismo, eu comentei isso aqui com vocês na aula passada. Imagine que vocês tenham um alceno comum, tá? Não é aromático, não é nada, só tem uma ligação dupla ali. E você trata isso com um bromo molecular, na presença de um catalisador aqui, enfim. Você tem o quê? Você adiciona esses dois átomos de bromo, do bromo molecular, ó. Você adicionou um bromo, você adicionou o outro bromo, você adiciona esses dois bromos aqui na ligação, naquela ligação múltipla, né? Na ligação dupla ali. Então você deixa de ter uma ligação dupla e passa para ter uma ligação simples com dois átomos de bromo. Isso daqui se chama uma reação de adição. Como eu falei para vocês, os compostos aromáticos, eles não sofrem esse tipo de reação. Por quê? Ó, se a gente pegar um composto aromático, apesar de ele ter também uma ligação dupla aqui nessa posição, reagindo com bromo nas mesmas condições, a reação ela não ocorre, tá? Como eu já mostrei para vocês, ela não ocorre porque se ocorresse, o nosso produto ele perderia a estabilização por ressonância, né? Ou seja, perderia a aromaticidade do nosso sistema. Então, o benzeno ele não sofre essa adição eletrofílica, tá? Deixa eu só voltar o slide aqui, ó. Nós temos uma fonte de eletrófilo, aqui nesse caso, e essa reação é uma adição eletrofílica, porque adicionou um eletrófilo. Mas sofre uma reação de substituição eletrofílica, ok? Porque nós temos um eletrófilo, ou uma espécie que pode gerar um eletrófilo, e um dos átomos principalmente, né, um dos átomos de hidrogênio do anel aromático, ele é substituído por esse eletrófilo. Por isso que nós chamamos de reação de substituição eletrofílica. Qualquer coisa vocês podem levantar a mãozinha aí e me interromper a qualquer momento aí, ok? Bom, continuando então. O mecanismo, né? Aqui eu vou mostrar um mecanismo geral das reações de substituições eletrofílicas, mas todas as reações de substituições eletrofílicas elas seguem o mesmo padrão. Então, olha só, para fazer essa reação de substituição eletrofílica, você precisa de uma espécie eletrofílica, né? Não sei se vocês lembram as características de eletrófilos e nucleófilos. Se vocês não lembram, né? Deem uma olhadinha lá no capítulo 3 do livro dos Solomons, lá ele dá a introdução de eletrófilos e nucleófilos, tá? Eletrófilos basicamente são espécies que precisam de elétrons, né? Então, eletrófilos, né? Eles gostam de elétrons. E os anéis aromáticos, né? Tem elétrons, até bastante elétrons disponíveis aí para fazer uma doação, né? Então, a primeira etapa da reação você tem esse ataque da dupla. Aqui, pessoal, a setinha ela está saindo daqui, mas na verdade quem está atacando são os elétrons π da ligação dupla, tá? Não é da sigma aqui, tá? Então era bom estender até essa setinha um pouquinho mais para cá. Então, são os elétrons π da ligação dupla. Esses elétrons π atacam o eletrófilo, né? Então eles doam elétrons para esse eletrófilo. E aí nós temos a primeira a primeira é, a primeira etapa, né? Então, olha só, aqui nós tínhamos um hidrogênio. Deixa eu só desenhar aqui para vocês. Nós tínhamos um hidrogênio. Aqui embaixo nós também temos um hidrogênio, certo? Só que quando esse parzinho de elétrons aqui ataca o eletrófilo,
O eletrófilo ele entra nesta posição ou entra nesta posição. Aqui para nós, por enquanto, tanto faz, tá? Supondo que o eletrófilo entra na posição de cima, então o eletrófilo entrou na posição de cima, então continua o hidrogênio aqui, e na posição de baixo também continua o hidrogênio. Só que olha só, o eletrófilo, o nosso intermediário da reação, por um momento, ele perde essa ligação dupla do anel aromático. Ele perdendo isso, esse carbono tá ok, ó, né? Tem 4 ligações, tá ok. Esse carbono aqui, ele tem uma carga positiva agora. Por quê? Ele somente está com 3 ligações, tá? Ele perdeu aquele elétron que estava aqui, então, ó, ele agora tem uma carga positiva, tá? Agora, por ele ter essa carga positiva, nós começamos a ter as variações das estruturas de ressonância. Então, aqui nós temos um parzinho de elétrons representados por essa ligação dupla. Esse parzinho de elétrons aqui pode vir para essa ligação aqui, fazendo o quê? Gerando uma estrutura de ressonância. Agora nós conseguimos, fazendo essa movimentação eletrônica, nós conseguimos estabilizar aquela posição que estava positiva. Porém, por essa movimentação, nós desestabilizamos essa outra posição aqui. Então, nós temos também essa outra posição positiva agora, ou seja, a região, né, a posição onde a carga positiva está, ela acaba mudando. Claro que nós temos outros tipos de estruturas de ressonância. Agora, imagine que essa ligação aqui de cima, ela venha para essa posição, formando uma ligação dupla aqui agora. Então, nós estabilizamos essa posição aqui, ok? Fazendo isso, só que nós desestabilizamos essa posição aqui de cima. Então, olha só, nós geramos uma carga positiva aqui. Tudo isso são estruturas de ressonância, tá? Então, a etapa número 2. Então, na etapa número 1, né, pessoal, basicamente nós temos a adição, né, desculpa, né, por enquanto a gente está fazendo uma reação, né, um ataque nucleofílico ao eletrófilo, um ataque do anel aromático ao eletrófilo, que é uma etapa lenta, e nós temos a formação das estruturas de ressonância. Pessoal, sempre é importante vocês desenharem as estruturas de ressonância, tá? Sempre que possível. Para vocês vão ver que depois, quando vocês começam a desenhar as estruturas de ressonância, vocês começam a entender a regioseletividade dessas reações. Lembrando, pessoal, régio vem de posição, tá? Então, regioseletividade é a seleção de posições, ok? Bom, então na etapa 2, nós tínhamos isso aqui na etapa 1, né? Então, voltando lá, ó, nós temos isso daqui, ó. Estou desconsiderando as outras estruturas de ressonância. Então, na etapa 2, nós temos isso daqui. Nós temos ali o composto com uma determinada carga positiva. Lembra aqui que nós perdemos a aromaticidade por um momento. Isso daqui é um intermediário da nossa reação. E esse intermediário, ele tem uma alta energia porque ele perde essa aromaticidade, ó, ele perdeu a ligação dupla aqui por um momento. Então, na etapa número 2, acontece exatamente a volta dessa aromaticidade, onde nós temos geralmente uma base, tá? Uma base qualquer aqui, depois eu vou começar a exemplificar para vocês que tipo de base pode ser desde íons cloreto, pode ser outros tipos de base aí, mas o importante é que essa base tenha pares de elétrons disponíveis,
tá? O que que essa base ela faz? Bases geralmente tiram hidrogênios, atacam hidrogênios e tiram esses hidrogênios. E é exatamente isso que acontece. A base vem, esse parzinho de elétrons vem, tira esse hidrogênio do anel aromático. Agora, esse parzinho de elétrons aqui, né? Esse parzinho de elétrons aqui, que estava ligando o anel aromático ao hidrogênio, ele volta para o anel aromático, restaurando a aromaticidade do sistema. Percebe-se, pessoal, que quando nós fazemos essa movimentação desse parzinho de elétrons para o anel aromático, nós estamos estabilizando agora essa carga positiva, porque aqui nós tínhamos apenas um carbono com 3 ligações. Agora, como nós formamos a ligação dupla novamente, nós temos um carbono com 4 ligações. Por quê, pessoal? Aqui ainda continua aquele hidrogênio inicial que eu mostrei para vocês. Só que aqui, nessa posição aqui, pessoal, nós não temos mais o hidrogênio. Agora, o hidrogênio ele foi substituído pela espécie eletrofílica. Então, por isso que é uma reação de substituição. Substituição, tá? Nós substituímos o hidrogênio por um eletrófilo. Pessoal, todas as reações que nós iremos ver de substituições eletrofílicas aromáticas vão seguir basicamente esse tipo de mecanismo, tá? Então, analisando aqui, né, o gráfico, esse gráfico aqui eu peguei do livro do Solomons, de Química Orgânica, né, na parte de reações de compostos aromáticos, tá? Eu peguei do livro de inglês, o livro da versão em inglês, mas aqui não tem problema, né? Aqui é a energia livre, tá? Então, a variação da energia livre, então como vocês sabem, é o ΔG, tá? E aqui é a coordenada da reação, né, onde diz as etapas. Nós vimos ali no slide anterior, né, nos slides anteriores, que essa reação ela funciona por duas etapas. Sendo que a primeira etapa aqui, ó, Step 1, tá? Ela é o ataque do anel aromático, a espécie eletrofílica. Então, olha só, nós temos aqui o ataque, né, do anel aromático à espécie eletrofílica. Essa reação tem uma determinada energia de ativação para ocorrer. Como eu falei para vocês, a primeira etapa é a etapa lenta. Então, por isso que essa energia de ativação ela é alta. Ó. Se a gente comparar o ΔG1 com o ΔG2, né, o ΔG1 ele é muito maior do que o ΔG2. Então, ela é a etapa lenta da reação. Aqui, pessoal, olha só, nós temos um intermediário. Intermediário, vou colocar inter, né? Número 1, tá? O intermediário número 1. Ah, não, desculpa, não é intermediário, tá, pessoal? Estou confundindo aqui, ok? Isso daqui é o estado de transição, que nós chamamos de TS, tá? Transition State, tá? Então, vocês sempre vão ver essa sigla. Nós chamamos isso de estado de transição, ou seja, é o topo aqui da nossa coordenada da reação da primeira etapa, tá? Então, o que é esse intermediário, desculpa, esse estado de transição? É a entrada, começando a entrar o eletrófilo e o sistema perdendo a aromaticidade. Por isso que a energia é alta. Agora sim, sempre aqui nos vales dos nossos gráficos de reações, nós temos os intermediários. Pessoal, relembrando para vocês, né, alguns detalhes de mecanismos. Estados de transição são propostas que existem para explicar as reações químicas, né, os estados de alta energia de reações químicas. Os intermediários de reações, eles também são propostas, mas eles podem ser isolados
ou pelo menos detectados. Então, eles não são somente propostas, eles realmente existem. Então, já foi detectado que existe essa entrada da espécie eletrofílica e essa perda de aromaticidade. Vocês podem ver que, ó, não temos pontinhos, linhas pontilhadas nessa parte de baixo aqui, ó, nós não temos. Então, perdeu-se a aromaticidade, tá? Agora, a próxima etapa da reação, né, a Step 2, nós temos o intermediário da reação sofrendo o ataque de uma base. Aqui a base está representada como A, né? No slide anterior eu representei como B, mas não importa. Desde que tenha elétrons disponíveis, carga negativa, enfim. Essa base, né, ela ataca esse hidrogênio, ela tira esse hidrogênio, então o estado de transição, o TS2 aqui no caso, esse daqui era o TS número 1, esse daqui é o TS número 2. O estado de transição número 2 é a retirada do hidrogênio pela base, ou seja, olha essa ligação está pontilhada agora, tá? Ou seja, ela está sendo quebrada. E olha só, nós estamos pontilhando novamente as linhas do anel aromático, ou seja, devido a essa retirada, nós estamos voltando à aromaticidade do sistema. Quando nós voltamos à aromaticidade do sistema, a energia do sistema cai novamente, porque nós temos esta estabilização por ressonância, e aí nós temos o produto de substituição eletrofílica aromática. Tá bom? Então, parece um gráfico complicado, mas não é, somente ocorre em duas etapas, tá? Tem mecanismos de reações com morros, né? A gente chama isso de morrinhos assim, com 10, 15 morrinhos, né? São reações bem mais complexas. Ok, pessoal? Por enquanto, tudo certinho? Bom, quando vocês ficam quietinhos, eu suponho que está tudo bem. Bom, então nós iremos ver a nossa primeira reação lá daquele esquema que eu mostrei para vocês, tá? Que é a halogenação de compostos aromáticos. Nós vamos começar aqui com a halogenação do benzeno, né? Que é mais fácil da gente começar a entender, tá? Como eu falei para vocês, o benzeno ele não reage somente, né? Se a gente colocar o benzeno reagindo com bromo ou com cloro sozinho, ele não reage. Mas se a gente colocar uma quantidade catalítica, ou seja, nós precisamos de um catalisador, que geralmente é um ácido de Lewis, a reação ocorre, tá? O ácido de Lewis, geralmente, que nós utilizamos, né? Claro que existem diversos ácidos de Lewis que nós podemos utilizar para esse tipo de reação, mas o ácido de Lewis que geralmente nós utilizamos, né, quando a gente quiser fazer uma cloração, por exemplo, de anel aromático, é o cloreto de ferro, tá? É um composto bem barato, bem simples de se obter, e ele tem uma estrutura trigonal planar. Bom, então alguns exemplos aqui, tá? Olha só, nós temos um anel aromático, nós queremos fazer uma reação de cloração. Para isso, nós precisamos do catalisador, como eu falei no slide anterior, e essa reação ela acontece basicamente em temperatura ambiente, né, 25 graus. Olha só, nós conseguimos fazer a cloração do anel aromático com aproximadamente 90% de rendimento, tá? E libera o subproduto aqui. Agora nós queremos fazer a bromação do anel aromático, tá? Aqui nós utilizamos o mesmo catalisador, mas poderia, por exemplo, ser o brometo de ferro também, tá? Tanto faz, tá? Cloreto de ferro, brometo de ferro, tá? Aqui eu só não traduzi, tá? Mas HEAT é aquecimento, então nessa primeira reação com cloro, nós deixamos a temperatura ambiente. Quando a gente faz com bromo, nós precisamos aquecer um pouquinho. E aí nós temos a substituição do hidrogênio por bromo em aproximadamente 75% de rendimento.
Olha só, por que que nós precisamos aquecer, né? Olha só, com cloro nós não precisamos aquecer, mas com bromo nós precisamos. Por quê? O cloro, ele é mais reativo do que o bromo para esse tipo de reação, tá? Então o cloro, ele acontece basicamente em temperatura ambiente. Só que a reação de bromação, por o bromo ser menos reativo, nós temos que, além de utilizar o catalisador, nós temos que utilizar outros métodos para acelerar essa reação. No caso, a gente aquece ela um pouquinho. Se a gente fizesse com o iodo, nós teríamos que aquecer essa reação talvez um pouquinho mais para que ela ocorresse. Então, o mecanismo da reação é de halogenação, tá? Primeiramente, pessoal, nós precisamos formar uma espécie eletrofílica boa. Por quê? Se a gente vai fazer, ó, nós queremos fazer uma reação de bromação. Então, nós pegamos o anel aromático, nós reagimos isso com bromo molecular na presença de brometo de ferro, por exemplo, e nós queremos fazer a reação de bromação, tá? Só que o bromo molecular, pessoal, o bromo molecular sozinho, ele é um eletrófilo fraco, tá? Ele não é um eletrófilo muito bom. Então, por isso que nós precisamos utilizar uma quantidade catalítica do nosso ácido de Lewis. Por quê? Na presença do ácido de Lewis, por exemplo, o brometo de ferro, o bromo que tem pares de elétrons disponíveis, né? Lembrando aqui a estrutura de Lewis, né? Tem 3 pares de elétrons disponíveis. Esse bromo, ele ataca o ferro, tá? O átomo de ferro. Lembrando, pessoal, deixa eu desenhar aqui do lado. Ferro, bromo, 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 tá? Deixa eu só desenhar o parzinho de elétrons deles aqui. Sempre desenhe a estrutura de Lewis completa. O átomo de ferro, ele está lá nos metais de transição. O átomo de ferro, ele possui orbitais D disponíveis para aceitar elétrons, tá? Então ele possui orbitais D vazios. Por isso que o bromo, um parzinho de elétrons do bromo, ataca o ferro, porque o ferro tem orbitais D disponíveis para que essa reação aconteça, tá? Essa doação de elétrons do bromo para o ferro. Então, olha só, nós temos aqui a proposta, né, de um estado de transição, onde está formando uma ligação bromo-ferro, ó, está formando essa ligação aqui bromo-ferro, e a ligação inicial bromo-bromo, ela está sendo quebrada, tá? Então, nós formamos uma ligação e nós estamos quebrando uma ligação. Opa, tá? Na hora de quebrar essa ligação, lembra que aqui nós temos um parzinho de elétrons entre esses bromos. Quando essa ligação se quebra, os 2 elétrons, né, desse par aqui, ele vai somente para o bromo, tá? E aí, olha só o que nós formamos. Como esse bromo ele perde os elétrons da ligação, ele fica agora um bromo positivo. E agora, qualquer espécie positiva, ele é um eletrófilo muito reativo. Por isso que nós utilizamos brometo de ferro para esse tipo de reação. Nós precisamos desse tipo de catalisador, tá? E claro, um dos subprodutos, na verdade não é um subproduto, depois a gente vai ver que é bastante importante, é o brometo de ferro, né? O tetrabrometo de ferro, né? Onde nós temos o ferro numa estrutura quadrado planar. Opa, deixa eu desenhar esse bromo, né, de uma forma menos feia, né? Então, bromo, bromo, os seus respectivos parzinhos de elétrons. E aqui, consequentemente, nós temos uma carga negativa, né? Porque, ó, ganhou esse par de elétrons aqui, tá? Então, nós temos uma carga negativa aqui dentro desse sistema, tá?
Bom, mas resumindo, essa primeira etapa é a formação do eletrófilo. Nós precisamos formar um eletrófilo mais reativo. Beleza, formou o eletrófilo reativo, show de bola. Então agora nós temos a possibilidade da reação acontecer. Então, nós temos o eletrófilo formado, tá? O que acontece aqui? O parzinho de elétrons do anel aromático vem, ataca o eletrófilo, tá? E o eletrófilo, neste caso, tá? Neste caso, entrou nesta posição aqui, tá? Então, vocês podem ver que ele está nessa posição aqui, ó. E aí, como ele entra nessa posição, nós geramos uma deficiência em elétrons na outra posição de baixo. Então, por isso que nós temos essa primeira estrutura aqui, tá? Com uma carga positiva aqui, tá? Então, aqui nós temos as nossas estruturas de ressonância como nós vimos. Essa primeira estrutura de ressonância, nós temos... deixa eu apagar aqui. Nós temos aqui o par de elétrons dessa ligação dupla vindo aqui, formando uma ligação nessa posição, deixando a carga positiva aqui. Agora, para formar a terceira ligação de estrutura de ressonância, esse par de elétrons vem aqui, formando uma ligação dupla nessa posição, desestabilizando agora essa posição, por isso que aqui fica uma carga positiva, tá? Olha lá, exatamente o que eu mostrei para vocês, tá? Mecanismo, a continuação. Lembra daquele que eu chamei, né, de um subproduto da primeira etapa, que é a formação do tetrabrometo de ferro? Olha lá, deixa eu voltar na primeira etapa aqui. Olha lá, lembra que eu falei para vocês que na formação do eletrófilo tinha formado essa estrutura aqui, né? Então, quando nós vamos para a próxima etapa da reação, nós ainda continuamos tendo aquela estrutura ali no meio. O que acontece nessa estrutura aqui? Olha só, o par de elétrons da ligação bromo-ferro, que foi aquele primeiro bromo que entrou na molécula ali com ferro, ele atua como uma base agora. Olha só, ele atuou como uma base, ele pega esse hidrogênio para ele, né? Então esse bromo vem, pega esse hidrogênio para ele, e esse parzinho de elétrons aqui entre hidrogênio e carbono, ele volta para o anel aromático para restaurar a aromaticidade do sistema. Quando restaura a aromaticidade do sistema, essa carga positiva ela desaparece, ou seja, estabiliza esse átomo de carbono. Então, nós restauramos a aromaticidade do sistema, nós substituímos o hidrogênio por um bromo, tá? Como esse bromo aqui, ele atacou o hidrogênio, formou ácido bromídrico como subproduto, e olha só o que formou aqui no final. O catalisador novamente. Por isso que nós chamamos de catalisador. O catalisador, ele atua no início da reação, ele atua durante basicamente todo o processo de uma reação química, só que no final ele é regenerado, tá? Quando essa molécula ela é regenerada, ela está pronta para fazer uma nova reação química. Essa é uma das definições, né, das definições de catalisadores. Ok? Bom, então vamos para o próximo, tá? O flúor, pessoal, como eu mostrei lá na escala de reação, o flúor, né, o F2, ele é muito reativo. Então, muitas vezes quando a gente utiliza flúor para fazer uma reação de fluoração, né, de compostos aromáticos, muitas vezes nós não conseguimos adicionar somente um átomo de flúor no anel aromático. Pelo flúor ser muito reativo, se a gente não diminuir a temperatura dessa reação ou tentar diminuir a velocidade da reação de alguma outra forma, nós temos uma mistura de produtos. Nós temos o composto que nós queríamos, o monofluorado, nós temos um composto difluorado na posição para, nós temos um composto difluorado na posição
orto, tá? E alguns outros. Aqui eu já começo a chamar a atenção para vocês que eu não mostrei nessas estruturas aqui a formação de fluorado na posição meta, tá? A princípio não existe fluoração na posição meta. Por quê? Isso é uma das respostas que nós vamos tentar resolver aí nos próximos slides. Continuando, né? Agora nós vamos para a nitração de um anel aromático. Nós vimos a halogenação, nós colocamos ali um cloro, né? Então nós halogenamos o anel aromático. Agora nós vamos para a nitração, né? Como o próprio nome já diz, na nitração nós temos que colocar um grupo NO2, né, no benzeno. Só que, pessoal, para fazer isso, é uma reação um pouco drástica para que nós consigamos fazer uma reação de nitração. A gente consegue fazer isso em laboratório? Sim, mas precisa ter uns certos cuidados para fazer isso. Por quê? Nós utilizamos dois ácidos fortes, ácido nítrico concentrado e ácido sulfúrico concentrado, tá? E além do mais, a gente aquece essa reação um pouquinho, tá? Então, nós temos a formação de nitração. Mas por que que nós precisamos de ácido sulfúrico e ácido nítrico para fazer essa reação, né? Porque nós precisamos formar o íon nitrônio, que é um eletrófilo bem forte, um eletrófilo bem interessante para atuar aqui na reação de nitração. Então, a primeira etapa da nossa reação é uma reação, é a formação desse íon nitrônio. Pessoal, aqui é uma curiosidade, né, que talvez muitos de vocês não saibam, ou talvez algum outro professor até já tenha comentado com vocês. Nós temos aqui ácido sulfúrico, e aqui nós temos o ácido nítrico. Pessoal, o que acontece quando nós misturamos dois ácidos? Tá? Pessoal, se esses ácidos, logicamente, eles têm forças diferentes, um é mais ácido que o outro, apesar dos dois serem ácidos e ácidos fortes, tá? Apesar dos dois serem ácidos, quando nós misturamos dois ácidos diferentes, um deles vai atuar como ácido e outro vai atuar como base, tá? Isso mesmo, isso que vocês ouviram. Quando nós misturamos dois ácidos, mesmo que esses ácidos sejam fortes, tá? Um ácido atua como um ácido e o outro ácido, um pouquinho mais fraco do que o outro, ele vai atuar como uma base, tá? Então, nesse caso, qual é a pergunta é: quem que atua como ácido e quem que atua como base, né? O ácido sulfúrico, ele é um ácido mais forte do que o ácido nítrico, tá? Então, nesse caso, o ácido sulfúrico, ele vai atuar como ácido. Como que nós sabemos disso? Olha, ele está doando H+, tá? Esse H+, ele está sendo retirado do ácido sulfúrico. E como nós sabemos que o ácido nítrico ele atua como uma base? Lembrando, base de Lewis, doador de par de elétron. Tá? Então, base de Lewis, doador de par de elétrons, ele está doando esse par de elétrons aqui, pegando esse hidrogênio para ele. O que acontece nisso? Nós temos esse parzinho de elétrons do oxigênio e hidrogênio vindo para o oxigênio, tá? Então, formando HSO4 menos, ou seja, nós perdemos o H2SO4, né? Nós perdemos um hidrogênio, virou HSO4 menos. E olha só que interessante, pessoal. Nós temos a adição desse, né, ácido, desse hidrogênio
né? Vamos supor que seja esse hidrogênio aqui que veio do ácido sulfúrico. Nós temos isso daqui. Pessoal, olha só que interessante. O que é essa molécula aqui, ó? Se a gente separar, o que é isso daqui? Não é uma molécula de água? Então, olha só, a próxima etapa da reação é perder essa molécula de água. Como que ele perde? Estrutura de ressonância, um par de elétrons do oxigênio vem formando uma ligação dupla nessa posição, para que esse nitrogênio ele não fique com 5, na verdade aqui já está 1, 2, 3, 4, né? Então para que ele não fique com 5 ligações, esta ligação nitrogênio-oxigênio ela é quebrada e o par de elétrons vai para o oxigênio. Então nós quebramos essa ligação. Quando nós quebramos isso, olha só, nós formamos o íon nitrônio, né, que é isso daqui, ó. Nós formamos o íon nitrônio e liberamos uma molécula de água. Então, sempre quando nós misturamos ácido sulfúrico com ácido nítrico, nós temos essa reação e nós formamos o nitrônio. Então, olha só, o nitrônio é uma espécie onde nós temos uma carga positiva no átomo de nitrogênio. Isso faz com que isso seja muito reativo. Ok? Bom, então nós formamos o eletrófilo, tá? Quando nós formamos o eletrófilo, é o mesmo mecanismo que nós vimos, nós continuamos vendo nas outras etapas, tá? Nós temos o íon nitrônio, tá? O nosso eletrófilo bom. Lembrando, toda etapa, essa etapa é uma etapa lenta. O que acontece novamente? O parzinho de elétrons do anel aromático vem, ataca o íon nitrônio. Nesse caso aqui, o íon nitrônio entrou nessa posição de cima. Quando ele entra nessa posição de cima, nós desestabilizamos essa posição de baixo. Por isso que gera uma carga positiva. E aqui, vocês já sabem as estruturas de ressonância, né? Pode vir o parzinho de elétrons para cá, formando essa estrutura de ressonância. Pode vir o parzinho de elétrons para cá, formando essa outra estrutura de ressonância e assim sucessivamente, tá? Então, é exatamente isso que ocorre, ó. O ataque do íon do aromático ao nitrônio e depois as estruturas de ressonância, ok? Continuação. Lembra que lá na primeira etapa, deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que lá na primeira etapa nós formamos água, tá? Nós formamos água no processo. Então, a água, neste caso, está faltando um parzinho de elétrons aqui, logicamente. A água, nesse processo, ela vai atuar como uma base, ou seja, o parzinho de elétrons da água, ele vem, pega esse hidrogênio para a água, tá? E o par de elétrons do hidrogênio carbono vem formando a ligação dupla nessa posição aqui, ó, restaurando a aromaticidade do nosso sistema, tá? Então é exatamente isso que acontece. Então, ó, a água vem, tira o hidrogênio, o parzinho de elétrons aqui volta para o anel aromático, restaurando a nossa aromaticidade do sistema, deixando o grupo nitro aqui e formando H3O+, que é o ácido que continua ali o processo de catálise, tá? Bastante interessante, bastante importante. Vocês viram que, ó, halogenação e nitração funcionam da mesma maneira. Primeiro, forma um eletrófilo bom. Segundo, o anel aromático ataca esse eletrófilo. E terceiro, uma base vem, tira um hidrogênio e volta à aromaticidade.
Vocês estão vendo que é basicamente o mesmo mecanismo, só muda as moléculas. Agora nós vamos para a terceira reação, a reação de sulfonação do anel aromático, do benzeno. Então, a primeira etapa, novamente, tá, é a formação do nosso eletrófilo. Imagine que nós temos ali um frasco de ácido clorídrico, né? Então, por exemplo, nós temos duas moléculas de ácido clorídrico, não, né? Desculpa. Ácido sulfúrico, tá? Quando nós temos o ácido sulfúrico, nós temos naturalmente esse equilíbrio de reação. Nós formamos SO3, H3O+, e HSO4 mesmo. Então, sempre quando nós temos um frasco de ácido sulfúrico, é exatamente isso que está lá dentro do ácido sulfúrico, né? Uma reação de equilíbrio como essa, tá? Então, olha só, naturalmente o ácido sulfúrico, né, ele forma o SO3, tá? A estrutura do SO3 é essa. Lembrando, o enxofre geralmente ele não gosta muito de seguir a regra do octeto, tá? Então, o SO3 está aqui. Então, nesse caso aqui, nós não precisamos, né, conceitualmente formar um eletrófilo através de uma reação química. Na verdade, o eletrófilo ele já é formado naturalmente por esse equilíbrio químico do ácido sulfúrico. Então, a próxima etapa da reação, que é a etapa 2, já é o ataque do anel aromático ao enxofre, tá? Então, o parzinho de elétrons aqui do anel aromático, ele vem, ataca o enxofre, e esse par de elétrons vem para o oxigênio, tá? Então, nós formamos este tipo de reação, tá? Esse tipo de produto. Lembrando, nós perdemos a aromaticidade. Nesse caso aqui, o SO3 entrou nesta posição de baixo, deixando uma carga positiva na posição de cima. É o que nós vemos aqui. Perdeu a aromaticidade do sistema. Aqui existem as outras estruturas de ressonância, que é a mesma coisa que eu mostrei para vocês nos outros slides, tá? Então, a etapa 2 sempre é o ataque do anel aromático ao eletrófilo. E a etapa número 3? Lembra lá na etapa número 1, pessoal, que nós formamos a base conjugada do ácido sulfúrico, ó, HSO4-, isso daqui é a base conjugada do ácido sulfúrico. Então, o que que acontece, né? A base conjugada desse ácido sulfúrico vem, atua como uma base, retira esse hidrogênio aqui, esse par de elétrons volta para o anel, ele volta para o anel aromático, restaurando a aromaticidade do sistema e estabilizando essa posição aqui, tá? Então é exatamente isso que acontece, tá? Só que olha só, nós não temos anel aromático e SO3, né, o H aqui. Nós precisamos ainda estabilizar essa posição, esse oxigênio negativo. Então, tem uma etapa 4. Lembra que na etapa número 1 lá, pessoal, ó, nós temos a formação de H3O+. Então, a etapa 4 é exatamente isso, tá? Um dos pares de elétrons do oxigênio vem, ataca o hidrogênio e o parzinho de elétrons aqui volta para a água. Então, é exatamente isso que acontece, tá? Nós temos o nosso produto, nós temos o nosso produto de sulfonação do anel aromático. Olha só, nós restauramos o catalisador ácido sulfúrico e deixamos a água no processo. A partir do momento que nós restauramos o catalisador ácido sulfúrico, nós podemos continuar a reação química, né, com as outras moléculas. Vocês viram que basicamente é sempre o mesmo mecanismo. Só esse aqui tem uma etapa a mais, que entra um hidrogênio aqui
no oxigênio. Agora nós vamos para as outras duas reações de Friedel-Crafts, né, que eu mostrei inicialmente para vocês lá. Nós temos a alquilação de Friedel-Crafts, onde nós temos um grupo alquil, R, e um halogênio ligado a esse grupo alquil. Lembrando, todas as reações nós precisamos de um catalisador, neste caso nós precisamos de um ácido de Lewis, por exemplo, cloreto de alumínio, cloreto de ferro, cloreto de bromo e assim sucessivamente. E aí nessa reação nós temos a alquilação do anel aromático, ou seja, o grupo alquil se ligou ao anel aromático, formando aqui uma ligação carbono-carbono, muito importante dentro da química orgânica, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o eletrófilo é o grupo alquil carregado positivamente, tá? Esse grupo alquil ele pode ser secundário ou terciário, tá bom? Então vamos ver exatamente como que isso acontece. O mecanismo. A primeira etapa é a formação do nosso eletrófilo forte. Pessoal, aqui eu falei que nós precisamos de um cloreto de alquila, né? Um RCl, tá? Esse R, pessoal, como eu falei primeiramente para vocês, pode ser o quê? Clorometano, cloroetano, cloropropano, qualquer grupo alquil. Nesse caso aqui, pessoal, eu peguei um cloroisopropano, tá? Que também é um grupo alquil, ok? Também é um grupo alquil. Então, a primeira etapa da nossa reação é a formação do eletrófilo, tá? Pessoal, o cloreto de alumínio, né? Vou tentar desenhar nessa parte aqui. O cloreto de alumínio, ele também tem uma estrutura trigonal planar. Tá, pessoal? Desculpa o desenho aí não muito bom, mas são 3 cloros aqui. Ainda estou pegando o jeito disso. O alumínio, ele também tem orbitais vazios, tá? Que ele pode aceitar par de elétrons, tá? Então, o cloro, né, no nosso cloreto de isopropila, um parzinho de elétrons do cloro, ele pode ser doado para o alumínio, tá? Porque o alumínio, como eu falei para vocês, tem orbitais disponíveis, então o cloreto de alumínio, ele aceita esse par de elétrons, tá? Então nós formamos aqui um intermediário da reação, onde nós formamos uma ligação cloro-alumínio. Como esse cloro ele está estendendo o octeto dele, ele tem uma carga positiva, tá? A próxima etapa da reação, né, na verdade na mesma etapa, nós temos a quebra da ligação carbono-cloro, aquele carbono-cloro inicial. Quando nós quebramos isso, olha só o que acontece. Nós geramos uma espécie de carbono positiva e nós formamos o AlCl4-, ou seja, esse cloro se ligou ao alumínio de forma permanente. Só que, pessoal, toda espécie de carbono positivo é uma espécie muito reativa. O que é isso daqui? Lembrando de química orgânica 1, todo carbono positivo é um carbocátion, tá? Então agora nós formamos aqui um eletrófilo muito forte. Então a próxima etapa da reação é a mesma das etapas anteriores, tá?
nós temos o ataque do anel aromático, tá? Nós temos o ataque aqui, do parzinho de elétrons, de das ligações duplas do anel aromático, no nosso carbocátion, porque aqui tem elétrons para doar, aqui está precisando de elétrons, então nós temos esse tipo de reação, tá? Então, nesse caso aqui, o isopropil entrou nesta posição, desestabilizando essa posição de baixo, por isso que fica com uma carga positiva. Novamente, ó, nós temos as estruturas de ressonância, como eu já mostrei para vocês. Continuação, lembra que lá na primeira etapa, ó, pessoal, voltando, lá na primeira etapa, nós formamos tetracloreto de alumínio, que na verdade é uma base conjugada, né? Ela continua na nossa reação. E esse cloreto de alumínio, né, esse cloro aqui, ele ataca o hidrogênio, ele atua como uma base, né? Então aqui tem um parzinho de elétrons aqui, ó. Ele atua como uma base, tira esse átomo de hidrogênio, o parzinho de elétrons desse hidrogênio carbono volta para o anel aromático, restaurando a aromaticidade e, consequentemente, estabilizando a carga positiva. E aí nós temos o produto, né? O que eu falei aqui que acontece, e nós temos o produto agora de substituição, né? Uma alquilação. Nós temos uma alquilação, tá? E olha só, como essa ligação cloro-alumínio ela foi quebrada, nós restauramos o catalisador inicial, o cloreto de alumínio, tá? Então, bastante interessante, bastante interessante essa reação, porque além de formar o nosso produto principal, nós restauramos o catalisador inicial, tá? Agora nós vamos para uma outra variação. Antes nós vimos a alquilação, agora nós iremos ver a acilação de Friedel-Crafts, tá? Lembrando, isso daqui é um grupo acil, todo R, né? C dupla O, isso daqui se chama acil. Então, olha só, se esse acil ele for desse tipo aqui, ó, dupla O Cl, isso aqui se chama cloreto de ácido. Claro, cloreto de ácido carboxílico, né? Então, cloreto de ácido, tá? Então, é um grupo alcil. Acil, desculpa, acil, tá? Então, se nós temos um anel aromático na presença de um cloreto de ácido para doar esse grupo acil aqui, na presença de um catalisador, nós precisamos aumentar a temperatura dessa reação. Nós temos a formação da ligação carbono-carbono entre o grupo acil e o anel aromático. Neste caso aqui, nós precisamos gerar um eletrófilo forte, conhecido como íon acílio, tá? Acílio. Então, não é somente misturar um cloreto de ácido com um anel aromático, nós já temos isso. Nós precisamos de um catalisador, no caso, cloreto de alumínio, neste caso, para formar o nosso eletrófilo forte, o íon acílio. Como que isso ocorre? Então, a primeira etapa, pessoal, é sempre basicamente a mesma. A primeira etapa da reação é a formação do eletrófilo. Como que esse eletrófilo é formado, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que o alumínio, né, ele tem orbitais disponíveis, que ele aceita elétrons, né? Então, a primeira etapa, olha só, se o cloro ele tem elétrons disponíveis para doar e o alumínio ele tem orbitais que aceitam esses elétrons, então a primeira etapa, logicamente, é o ataque do cloro ao alumínio, tá? Nós formamos essa espécie.
Como nós estamos estendendo aqui a carga do alumínio, do cloro, o cloro ele fica com uma carga positiva e, logicamente, o alumínio ele ganhou um par de elétrons, ele fica com uma carga negativa, tá? Eu só complementei aqui o parzinho de elétrons do oxigênio, tá? Bom, como é que nós, voltando o slide, tá? Estou voltando. Como é que nós formamos esse íon acílio aqui, ó? Como que nós podemos formar ele? A partir disso daqui. Bem simples, né, pessoal? Um parzinho de elétrons do oxigênio vem formando uma ligação tripla carbono, oxigênio e quebrando essa ligação carbono, cloro, tá? Então é exatamente isso que ocorre, ó. O parzinho de elétrons vem formando uma ligação tripla e quebramos essa ligação. Lembrando, aqui nós temos um par de elétrons. Como é um par de elétrons, esse par de elétrons vai tudo para esse lado aqui, tá? E aí, nós formamos, deixa eu só voltar aqui, nós formamos o íon acílio. Lembrando, pessoal, esse íon acílio, ele tem estrutura de ressonância. Então, em algum momento, esse par de elétrons aqui vem para o átomo de oxigênio, deixando o carbono deficiente em elétrons. Ó, então, aqui nós só tínhamos um par de elétrons no oxigênio. Quando esse par de elétrons da ligação tripla vem para o oxigênio, nós deixamos o oxigênio com dois pares de elétrons. E aí nós deixamos o carbono positivo. Então, nós temos essas duas estruturas de ressonância, tá? Tanto faz essas duas estruturas de ressonância na hora de reagir, tá? Com o anel aromático. Então, na primeira etapa, nós formamos o íon acílio. Agora, na segunda etapa, né? Acho que a animação foi direta, né? Mas na segunda etapa é a mesma esquema das etapas anteriores. Nós temos o par de elétrons aqui do anel aromático, tá? Esse par de elétrons vem, ataca o átomo de carbono do íon acílio. Para que esse átomo de carbono não fique com 5 ligações, um par de elétrons da ligação dupla tem que vir para o oxigênio. Aqui já tinha um par de elétrons, né? Então, quando acontece isso, nós formamos esse tipo de composto, né? Então, ó, ficou com uma ligação, antes aqui era uma ligação tripla, pessoal, tá? Como o parzinho de elétrons foi para o oxigênio, ficou uma ligação dupla, tá? Então, ó, todos os oxigênios aqui têm apenas dois pares de elétrons agora. E aí nós temos as nossas estruturas de ressonância. Lembrando, pessoal, o íon acílio entrou nessa posição aqui de cima, tá? Então, essa posição de baixo ficou eletronicamente desfavorável. Por isso que nós temos essa carga positiva aqui embaixo. E aí nós temos as estruturas de ressonância como nós já vimos e nós já conhecemos. Pessoal, eu vou bater nessa tecla novamente. Sempre que depois o anel aromático ele ataca o eletrófilo, é muito importante vocês desenharem todas as possíveis estruturas de ressonância quando vocês estão fazendo um mecanismo de reação, tá, pessoal? Eu sempre vou estar batendo em cima disso, eu vou estar cobrando isso de vocês. Porque a partir do momento que vocês entendem que existem a formação de diversas estruturas de ressonância, vocês conseguem entender as regioseletividades das reações aromáticas. E a etapa final, lembra ali na etapa inicial, só voltando, a etapa inicial aqui, ó, nós liberamos isso daqui, ó, nós liberamos o tetracloreto de alumínio. Então, nessa etapa final aqui, é a mesma coisa das outras etapas, pessoal. Nós temos aqui o cloro com seus 3 parzinhos de elétrons.
Esse cloro, ele atua como uma base, vem, retira o hidrogênio, né? Então, atuando como uma base, retira o hidrogênio. O parzinho de elétrons, hidrogênio, carbono, ele vem para o anel aromático, reestabelecendo a aromaticidade do nosso sistema, ou seja, estabilizando a carga positiva. Ó, exatamente da maneira como eu mostrei para vocês. E aí nós temos a formação do nosso produto de acilação de Friedel-Crafts, ok? Com uma formação de uma ligação carbono-carbono. E nós regeneramos o catalisador, isso é muito importante. O catalisador ele volta ao processo reacional para fazer as próximas etapas, ok? Ok, pessoal, tudo bem por enquanto aí, né? Vocês podem perceber que todas as reações elas seguem o mesmo padrão mecanístico, tá? Porém, lembra que eu falei para vocês que alguns substituintes, lembra lá no início que eu falei, por que às vezes não entra na posição meta, né? Como que esses substituintes, né, eles podem afetar a velocidade da reação e a regioseletividade, tá? Ou seja, a seletividade da região da reação química. Então, nós temos duas questões muito importantes aqui. O padrão de reatividade e o padrão de regioquímica, ou seja, o padrão de regioseletividade na nossa reação. Então, olha só, nós vimos até o momento, pessoal, deixa eu só voltar aqui, nós vimos até o momento a reação, todas as reações nós vimos com um anel aromático nu, né? Ou seja, um anel aromático sem nenhum substituinte. Quando o anel aromático ele não tem nenhum substituinte, beleza, pessoal, tanto faz a posição que os substituintes vão entrar. Tanto faz, tá? Só que quando nós temos quando nós já temos um substituinte no anel aromático, ó, nós já temos um substituinte representado por um Y aqui, enfim, e nós iremos adicionar um outro eletrófilo à nossa reação, ao nosso reação aqui, a entrada desse eletrófilo, ela pode variar. Por isso que tem esse traço aqui, pessoal, sempre quando nós desenhamos um anel aromático, e um traço no meio, aqui, pode ser um R, pode ser um eletrófilo, enfim. Quando nós sempre desenhamos um traço aqui, quer dizer que esse R ou esse eletrófilo, ele está entrando em alguma posição do anel aromático que nós não sabemos exatamente qual, não está definida qual. Então, sempre quando nós temos um traço aqui, né, esse eletrófilo ele está entrando em uma determinada posição. Que essa posição que ele entrou depende do quê? Da característica desse substituinte inicial. Esse substituinte inicial ele pode ser dividido em duas grandes classes. Os grupos doadores de elétrons ou grupos retiradores de elétrons. Então, esse Y ele pode atuar como grupo doador de elétrons para o anel aromático, ou seja, tem elétrons disponíveis, ele está doando elétrons para o anel aromático, ou, dependendo do Y, ele pode atuar como grupo retirador de elétrons, né? Retirador de elétrons aqui. E aí, essa variação entre grupo doador e grupo retirador que vai definir a posição de entrada do eletrófilo. Tá? Então, isso nós chamamos de regioquímica, né?
a química de algumas regiões ali de entrada específicas. Lembrando, pessoal, para anéis aromáticos, né, como nós já temos um Y aqui, né, lembrando, pessoal, não existe um composto somente Y, né, um átomo somente Y, né, tem o ítrio, mas não entra nesse caso. Esse Y aqui, dependendo se ele for um grupo doador de elétrons ou um grupo retirador de elétrons, esse eletrófilo que vai reagir já com esse anel aromático com Y, esse Y, se for doador ou retirador, ele vai determinar a entrada do eletrófilo. Lembrando que o eletrófilo ele pode entrar na posição orto, posição meta ou posição para. Lembrando, pessoal, orto, posição 1, 2, meta, posição 1, 3, para, posição 1, 4. Tá? Então, ele pode entrar nesses tipos, né, nessas entradas. Então, qual é a preferência? Orto, meta ou para? Bom, para responder essa pergunta, depende de quem que é esse grupo Y. Se é doador ou retirador, tá? Então, aqui nós já temos um grupo, tá? Esse grupo aqui, esse anel aromático, ele, né, nós temos um benzeno substituído e nós temos um agente eletrofílico. A reação ocorre da mesma maneira como eu já mostrei para vocês anteriormente, tá? Nós temos ali o ataque do anel aromático, tá? Na posição eletrofílica, tá? O eletrófilo entrou nesta posição, então nós desestabilizamos esse outro carbono, então por isso que nós ficamos com uma carga positiva nessa região, e consequentemente, né, pessoal, nós temos as outras estruturas de ressonância aqui, tá? Vocês já sabem desenhar essas estruturas de ressonância. Quando nós temos, isso eu não tinha comentado com vocês nas outras reações, né, pessoal? Sempre quando nós temos um anel, né, pseudoaromático, né, um anel aromático, que nós temos uma carga positiva, isso se chama íon arênio. Então, aqui não foi traduzido, tá? Mas eu vou traduzir aqui para vocês, né? Então, como que funciona essa reatividade de substituições eletrofílicas aromáticas? O EDG, né, que é grupo doador de elétrons, ele é mais reativo do que o benzeno sem nenhum substituinte, tá? E o benzeno ele é mais reativo do que um grupo retirador de elétrons, tá? Aqui deveria ser um R em vez desse W, porque no inglês vem de withdraw, tá? Então, grupo retirador de elétrons. Então, substituam esse W por um R, tá? Então, olha só, sempre quando nós já temos um grupo doador de elétrons, ele é bem mais reativo do que quando nós temos um grupo retirador de elétrons. Então, quando nós temos um Y, que eu não falei se é um grupo retirador ou doador de elétrons, nós temos aquele mesmo mecanismo que eu mostrei para vocês, tá? Nós temos esse ataque orto, tá? Aqui está no inglês ainda, desculpa, tá, pessoal? Então, nós temos aqui um ataque orto, ou seja, o eletrófilo entrou na posição orto, ó, posição 1, 2. Entrou na posição orto, tá? E nós temos as nossas estruturas de ressonância aqui. Eu já mostrei para vocês. Agora, em um outro caso aqui, olha só qual é a diferença disso daqui para isso aqui. É a posição das duplas ligações no anel aromático. Ó, aqui nós temos aqui, aqui e aqui. No slide anterior, nós temos aqui, aqui e aqui. Tá? Então, nós temos uma diferença aí. Então, agora, quando nós temos a ligação dupla nesta posição aqui, ó, tá? Que é o exemplo posterior aqui, nós temos o ataque eletrofílico nessa posição,
o eletrófilo, ele entra, por exemplo, aqui na posição meta, desestabilizando a posição orto, tá? Então, no primeiro momento ali, ó, o eletrófilo, ele entrou na posição orto. No segundo momento, o eletrófilo entrou na posição meta. E no quarto momento, olha só, a ligação dupla está aqui, ó. No quarto momento, é isso aqui que acontece. E agora o eletrófilo entra na posição para. Tá? Então, nós temos todos esses tipos de possibilidades aqui, tá? E, consequentemente, as suas estruturas de ressonância. O que vai definir se ele vai entrar, o eletrófilo vai entrar na posição orto, meta ou para? Novamente, esses grupos doadores ou grupos retiradores de elétrons. Pessoal, todos os grupos doadores de elétrons. Então, imagine que aqui nós já temos um anel aromático e esse anel aromático ele já está substituído por um grupo doador de elétrons. Todos os grupos doadores de elétrons, eles vão querer fazer com que o eletrófilo entre na posição orto ou para. Tá? Lembrando, pessoal, o que é um grupo doador de elétrons? Vou desenhar aqui do lado para vocês. Tudo isso daqui é um grupo doador de elétrons. Aminas livres, aminas sozinhas, né? Aminas primárias, aminas secundárias terciárias, hidroxilas, oxigênios negativos, amidas, éteres, grupos alquil e outros grupos aromáticos, tá? Sempre quando esse Y for algum desses grupos, o eletrófilo ele sempre vai preferir entrar na posição orto ou para. Vocês podem estar se perguntando, nossa, professor, mas como que nós sabemos que, por exemplo, um éter é um grupo doador de elétron? Simples, né? Ó, um éter é isso aqui. O oxigênio tem 2 pares de elétrons disponíveis. Esses pares de elétrons disponíveis podem ser doados para o anel aromático. Por isso que é um grupo doador de elétrons. Aí, por exemplo, a amina, mesma coisa, né? NH2. Por que a amina aqui, ó, ele é um grupo doador de elétrons, diretor orto e para? Novamente, a amina tem um parzinho de elétrons. Esse parzinho de elétrons pode ser doado para o anel aromático. Então, todo grupo que pode ter elétrons disponíveis e doar esses elétrons para os anéis aromáticos, eles são grupos doadores de elétrons, então eles sempre vão entrar na posição, o próximo substituinte ele vai sempre entrar na posição orto ou para, tá? Aqui, pessoal, o hidrogênio é como se fosse somente o hidrogênio, tá? Esse Y aqui, se fosse só hidrogênio, ou seja, seria benzeno, né? No benzeno vale tudo, tá? Pode entrar em qualquer posição no benzeno. Então, vale tudo ali para o benzeno. Agora, os grupos retiradores de elétrons, né? Então, imagine que esse Y seja um grupo retirador de elétrons. Quem são os grupos retiradores de elétrons? Os halogênios, geralmente. Só que os halogênios, eles ainda são grupos retiradores de elétrons, só que eles são desativadores bem fracos. Então, apesar deles serem retiradores de elétrons, eles ainda preferem direcionar para as posições orto e para, tá? Mas os outros grupos retiradores de elétrons, como ésteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, sulfonas, nitrilas, derivados, né, de aletos, né, aletos alquílicos, grupos nitros, grupos sais de aminas, todos eles são grupos retiradores de elétrons. Então, eles vão sempre direcionar na posição meta. Vocês podem estar se perguntando, nossa, professor, mas o que é
um grupo retirador de elétrons. Vamos pegar o exemplo aqui de uma cetona. A cetona é isso daqui, ó. Tá? O que faz a cetona? Por um momento, como o átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo, por um momento, esses elétrons aqui, eles tentam ir para o oxigênio, ou seja, né, ele tenta retirar elétrons do anel aromático, tá? Mesma coisa, né, grupo nitro ou grupo um aleto de alquila, né? Então, o grupo nitro, né, por exemplo, que é um grupo fortemente desativador, o grupo nitro é isso aqui, né, ó, pessoal? Nós temos uma carga negativa no oxigênio, uma carga positiva no nitrogênio. Por essa carga positiva estar no nitrogênio aqui, esses elétrons do anel aromático, eles tendem a ser doados para o grupo nitro. Então, o grupo nitro ele está retirando os elétrons do anel aromático, tá? Então, vocês podem estar se pensando, professor, mas então, para resolver os exercícios e os problemas, nós precisamos dessa tabela para saber quem é grupo retirador e grupo doador? Olha, pessoal, talvez no início vocês precisam consultar, tá? Mas se vocês começarem a entender essas questões aqui, como que retira elétrons, como que doa elétrons, teoricamente vocês não vão precisar, né, de fazer consultar tabelas, tá? Mas claro, né, pessoal, como a nossa prova ela é remota, é online, vocês podem estar consultando a tabela aí, ok? Mas eu sempre vou estar pedindo justificativas, né? Somente para vocês não ficarem decorando tabelas aí, ok? Então aqui, ó, alguns exercícios que nós podemos estar praticando, tá? Esse exercício eu peguei do livro do Solomon, só que na versão em inglês, tá? Então, se vocês forem no livro do Solomon, na versão em português, vocês irão encontrar esse mesmo exercício, só que em português. Na verdade, aqui, né, resumindo o exercício, ele pede aqui, ó, prediga, né, o produto majoritário ou os produtos, né, se formar uma mistura de produtos, quando os seguintes reagentes, né, os seguintes compostos abaixo, reagem com uma mistura concentrada de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Lembrando, pessoal, quando nós temos HNO3 mais H2SO4, nós vimos essa reação nos slides anteriores. Isso é uma reação de nitração, tá? Então, vai entrar um grupo NO2 nas nossas moléculas aqui. Eu vou resolver uma ou duas aqui com vocês só, tá? A letra A. Você tem um anel, então vai acontecer uma nitração nessa letra A, que é a acetanilida, tá? Lembrando, pessoal, a acetanilida, ela já tem um grupo amida, tá? Isso daqui é uma amida na sua molécula. Pessoal, a pergunta é: a amida é um grupo doador de elétrons ou retirador de elétrons? Se vocês ainda não sabem o que é doador ou retirador, vocês voltam nas tabelinhas, tá? Olha só, onde estão as amidas? As amidas estão aqui, ó. Isso daqui é uma amida, ok? Então, uma amida é diretor orto para. Então, essa primeira pergunta é: qual o produto ou os produtos que podem ser formados? Vou desenhar a acetanilida novamente aqui embaixo. Pessoal, quais são as posições que podem entrar? Vocês viram que a acetanilida é diretor orto e para. Então, nós podemos, só deixa eu mudar a cor aqui agora.
nós podemos ter substituintes na posições orto e na posição para, tá? Não na posição meta. Então, quais são os possíveis produtos ou produtos para essa reação? Sempre quando eu peço o produto majoritário e ou produtos, né, os demais produtos, vocês têm que fazer todos os produtos, ok? Então, o primeiro produto que pode, deixa eu desenhar em vermelho e depois colocar os substituintes ali nas cores, certo? Tá? Então, o primeiro produto aqui, acetanilida, HCOO, metilo, né? O primeiro produto, entrar na posição orto. Entrou um nitro na posição orto. Segundo produto, mais, né? Segundo produto, lembra que é diretor orto para. O segundo produto pode entrar na posição para. A pergunta é, pessoal, qual é o produto majoritário aqui? Posição orto ou posição para? Pessoal, vai ter a mistura dos dois. Só que, ó, na posição orto, deixa eu até mudar de cor aqui. Na posição orto, nós temos um certo impedimento estérico entre o grupo amina e o grupo nitro, tá? Então, esses dois grupos estão muito perto um do outro. Só que na posição para, esses grupos estão bem longe um do outro. Então, esse daqui é o produto majoritário. Majoritário, tá? Ok, pessoal? É isso. Então, é basicamente esses tipos de exercícios que eu quero que vocês comecem a tá pensando aí, tá? Eu vou resolver só mais uma com vocês aqui. Eu vou pegar, por exemplo, sei lá, a letra B aqui, tá? Ácido clorobenzoico. Então, deixa eu desenhar no próximo slide. O que é o ácido clorobenzoico, pessoal? Opa! O que é o ácido clorobenzoico? Tem dois substituintes. É três, né? Desculpa aqui, ó. 3 clorobenzoico, né? Então tem um cloro na posição 3. Então, ácido tem um ácido carboxílico e um cloro na posição 3. Lembrando, isso vai sofrer uma reação de nitração, tá? Vai entrar um grupo NO2 aqui. Agora, nós não temos somente um grupo, nós temos dois grupos aqui. Nós temos que analisar desses dois grupos. Eles são retiradores de elétrons ou são doadores de elétrons? Vocês voltam para as tabelinhas lá. Os grupos, o cloro, ó, o cloro, ele desativa um pouco a nossa reação, ou seja, ele abaixa a reatividade da reação, mas ele entra na posição orto e para. E o ácido, e a função ácido carboxílico? Vamos voltar nas tabelinhas. Funções ácidos carboxílicos, aqui, ó, são moderadamente desativadores, só que preferem entrar nas posições meta, tá? Pessoal, isso daqui, ó, moderadamente desativador, fortemente desativador. Isso daqui nós temos uma baixa reatividade, nós temos uma reatividade moderada, tá? E aqui nós temos uma reatividade um pouco maior, tá? Então, olha só, no nosso exercício, nós temos um cloro, que pode entrar na posição orto e para, e nós temos um ácido que pode entrar na posição meta. Só que aqui a pergunta é,
quem que melhor faz a reação? Quem menos desativa isso. Então, o cloro, ele está mandando, tá? Se eu voltar o slide nessa outra tabela, a ordem de preferência é sempre de baixo para cima. Então, sempre que eu tiver esses grupos aqui, ó, eles sempre vão mandar em cima desses grupos, que vão mandar em cima desses grupos, e assim sucessivamente. E aqui continua. Os grupos da tabela anterior mandam em todos esses grupos aqui, tá? Então, voltando ao nosso exercício, nós temos um cloro e nós temos um ácido. O cloro, ele está mandando em cima do ácido. Então, nós preferimos entrar na posição orto ou para. Então, voltando no exercício, quais são as posições orto e para em relação ao cloro? Nós temos uma posição orto aqui, em relação ao cloro. Nós temos uma posição orto aqui, em relação ao cloro. E nós temos uma posição orto aqui, em relação ao cloro. Então, quais são os possíveis produtos formados dessa reação, pessoal? Nós temos 3 possíveis produtos. Então, deixa eu desenhar aqui, ó. Considerando que entra apenas um átomo de cloro. Isso é muito importante. Considerando que apenas... Desculpa, um átomo de cloro não. Considerando que apenas entra uma única molécula de nitro, tá? Isso é muito importante. Eu estou falando de monossubstituição, mononitração, mais o outro produto aqui. Tá? Então, o primeiro produto, nós entramos um nitro na posição orto em relação a esse cloro. O segundo produto, nós entramos um nitro na posição orto em relação a esse cloro. Terceiro produto, nós entramos um nitro na posição para. Então, é orto e para. Tá? A pergunta é, qual desses produtos é o majoritário? Pessoal, nesse caso aqui, nós não temos como dizer exatamente qual é o majoritário. A única opção que nós temos para dizer aqui é que, com certeza, esses aqui não vai ser o majoritário. Por quê? O grupo nitro entrou no meio dos outros dois grupos. Então, nós temos um impedimento estérico aqui e nós temos um impedimento estérico aqui. Esse produto vai ser formado? Vai, só que em menor quantidade. Qual desses dois é favorecido? Pessoal, não dá para ter certeza, né? Porque nós temos um impedimento estérico nitro-cloro e nós temos um impedimento estérico nitro-ácido, tá? Então, nesse caso aqui, vocês poderiam responder que não dá para ter certeza exatamente qual é o produto majoritário. Possivelmente, esses dois produtos são os majoritários da reação, tá? Pessoal, mas aqui eu quero fazer um adendo a vocês. Eu falei para vocês, pessoal, mas é um produto de mononitração, né? Ou seja, em cada produto vai entrar apenas um grupo nitro. Agora imagine aqui que eu tenho a possibilidade de utilizar uma quantidade muito grande de nitro. Quando eu utilizo uma quantidade muito grande de nitro, a possibilidade de novos produtos é muito maior. Nós podemos ter 2 hortos no mesmo produto. Nós podemos ter até um outro nitro no mesmo produto, tá? Nós podemos ter um nitro nessa posição orto e um nitro nessa posição para, ou nós podemos ter um nitro nessa posição orto e um nitro nessa posição para,
ou nós podemos ter somente nas posições orto e assim sucessivamente. Então, nos exercícios, eu sempre vou explicar para vocês qual é o produto de, por exemplo, monocloração, mononitração, monossulfonação. Então, sempre vai entrar apenas um grupo. Agora, se no exercício eu falo, utilizou-se um grande excesso de nitro, utilizou um grande excesso de cloro, um grande excesso de sulfono, né? Aí vocês têm que desenhar todos os possíveis produtos que podem ser formados. Ok, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje, ok?